Maldito seja o chinês que fez minha webcam. Tô faz mais de 1h30 aqui tentando resolver problema com webcam, com o microfone, 2 computadores, nenhum consegue fazer o serviço completo. Então vai sem câmera mesmo. Galera, a gente vai começar a falar agora de atomística, tá? Modelos atômicos e tal, aquela coisinha que você já viu no ensino médio. A gente vai tentar falar de uma maneira mais aprofundada, mais abrangente aqui. Bom, normalmente os professores começam falando isso aqui lá do modelo atômico de Dalton, mas eu não vou fazer isso. Por sinal, o Dalton é esse cara aqui à direita, em cima, rapazinho simpático. Normalmente começa de lá, mas eu quero voltar um pouco nos primórdios e falar desde a Grécia Antiga, que lá é vamos dizer assim, o berço da ciência como a gente conhece hoje, embora ela fosse bem diferente. Nem existia essa ciência baseada em experimentação, esses laboratórios, né? Toda essa coisa de alta tecnologia que a gente conhece, mas com certeza o pensamento científico tem uma origem lá na Grécia, e é por isso que eu vou dar essa moralzinha para esses caras. Bom, por que eles são tão importantes assim? Olha só o tempo, hein? Estamos voltando lá no século 6 a.C. Da moralzinha. Quem sou eu para dar moralzinha para esses caras, né? Foi nessa época que, então, os gregos passaram a abandonar o misticismo, né, e explicações sobrenaturais que a gente via em outros povos. Então, para outros povos, tudo seria porque Deus quis, choveu porque Deus quis, alagou minha cidade porque Deus quis, minha colheita não foi boa porque Deus não quis que ela fosse boa. Tá? Então, os gregos deixaram isso um pouco de lado e começaram a fazer o uso exclusivo da razão. O que interessa é a razão. O que for sobrenatural, a gente não vai levar em questão. Então, todas as hipóteses desses caras eram baseadas em observações da natureza, de fenômenos conhecidos, e na especulação, já que eles não poderiam fazer naquele momento experimentação. A gente, como eu já disse, não tinha laboratórios, né? Não tinha como fazer a validação de algo que você se propôs. Então, tinha essa cara um pouquinho de especulação. Por isso que era meramente uma base filosófica. Hoje, qualquer coisa que você vai pesquisar lá, pesquisa para a vacina do Covid. Você vai ter que fazer lá não sei quantos anos de pesquisa. O desenvolvimento de um novo agrotóxico, de um novo medicamento, enfim, de qualquer coisa. Você precisa entrar em laboratório, fazer uma série de experimentos, e só depois você vai ser capaz de bater o martelo e dizer se isso é eficiente ou não aquilo que ele se propõe. Uma coisa interessante dos gregos, uma característica bem peculiar deles, é que eles têm teorias radicais, né? Então, tudo flui, só sei que nada sei, tudo é água. Não necessariamente eles disseram essas frases, mas elas são formas de resumir as suas ideias principais. O primeiro cara, que eu vou citar, é o Tales de Mileto. Ele é considerado o primeiro filósofo natural. Por que filósofo natural? Naquela época não existia química, física, biologia. Tá? Essas ciências não estavam estruturadas ainda. Mas o pensamento científico data dessa época, como eu já disse. Os caras já estavam se perguntando qual seria a natureza da matéria. E a explicação que ele propôs foi: tudo é feito de água. Ele é um cara que morava numa região litorânea, tinha água para todo lado. Aliás, na Grécia tem muita ilha, tem um litoral muito extenso. Então, nada mais previsível, né, do que alguém chegar a essa conclusão. Tudo é feito de água. E aqui tem uma questão interessante, porque ele está inaugurando a ideia de um elemento básico, um elemento formador para toda a natureza. Né? E para explicar um pouquinho dessa diversidade de materiais que a gente tem por aí, ele diria que a água se converteria em outros elementos por processos naturais. Então, por exemplo, aqui, água convertida em lama no delta do Nilo. Bom, a lama tem um aspecto já mais tendendo para o sólido, né? Então, um material um pouco diferente, mas ela é originada a partir da água. Então, a água está se transformando em outro material. É ela que vai dar origem a tudo que a gente conhece. O Anaxímenes era um discípulo do Tales de Mileto, e ele contrastava com seu mestre, dizendo que tudo seria feito
de ar. Então, não mais a água como elemento formador de tudo que é matéria, a gente teria o ar. Isso aqui foi uma forma dele tentar explicar a diversidade de matéria que a gente tem por aí, né? Materiais bem diferentes. Então, o ar, na cabeça dele, caberia um pouco melhor, tá? Olha essa frase. O mundo está cercado de ar que se torna mais comprimido quando se aproxima do centro, originando água e pedra. Então pensa aí, a camada de ar, conforme você vai descendo e comprimindo, né? Isso daí vai originar água, e se você comprimir a água ainda mais, ela vai se tornar pedra. Perceba então que a diversidade da natureza vai se explicar pela possibilidade de o ar ser comprimido ou ser rarefeito, né? Que seria diminuir a pressão em cima dele, então ele pode se expandir bastante, tá? Tudo bem, ainda está com essa ideia de um elemento primordial, mudou um elemento, né? Fez uma artimanha aqui para tentar explicar a diversidade da natureza, mas para nós hoje ainda não soa tão convincente. O terceiro foi o Heráclito, de Éfeso. A gente ainda está lá na Grécia, século VI antes de Cristo, tá? O terceiro cara que eu vou falar que continua com a ideia de um elemento primordial, e para ele tudo seria feito de fogo. E aqui a ideia do Heráclito ela é bem interessante, por quê? Ele pensou o seguinte, se a água se transforma em lama, ela deixou de ser água. Então Tales de Mileto não pode estar certo. A água não pode ser o elemento formador. Se o ar se transformou em água e depois em pedra, então o ar também não pode ser o elemento formador. O fogo é algo que transforma tudo e ainda continua sendo fogo. Transforma-se e ainda assim continua sendo o mesmo. É uma ideia interessante, né? Então o fogo, vamos dizer que é o melhor candidato a ser um elemento primordial do universo, de toda a matéria do universo. Aí temos essa frase aqui, ó. Essas frases são desses filósofos. O mundo foi, é agora e sempre será um fogo eterno, inflamando-se gradativamente e apagando-se gradativamente. Dá para você pausar o vídeo e dar uma refletida boa nessa frase aqui. E aí ele diz essas máximas. Não sei se ele disse ao pé da letra, ou se também foi uma síntese das ideias dele, né? Mas o sol é novo a cada dia. Nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio. Gente, aqui dá pra gente viajar de uma forma, né? Se você parar para pensar no seu organismo, desde o dia que você nasceu, você é feito de átomos. Hoje a gente sabe, esses caras não sabiam que a gente tinha átomos na nossa composição. Só depois que essa ideia foi surgir. Se você comparar a sua composição, não vou dizer em porcentagem de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, dos elementos, mas dos átomos em si, da unidade átomo, hoje, com o seu nascimento, é provável que você tenha uma quantidade de átomos remanescente desde o momento que você veio à luz até hoje, né, muito distinta. Então, esses átomos foram sendo trocados. Quando você faz alguma excreção, quando sua pele cai um pouquinho através de pele morta, né? E assim a gente vai jogando para frente, através do seu metabolismo e de processos naturais, alguns átomos que vão entrar nesse ciclo da natureza novamente, né? Isso daí é um processo contínuo. Então, o Heráclito quis trabalhar com essa ideia de processo contínuo. E é uma loucura, né? Porque você pode parar para pensar que algum átomo do seu corpo, sei lá, um átomo de hidrogênio aí, pode ter um dia composto uma molécula de água. Essa molécula de água que foi, sei lá, bebida pelo Pelé na final da Copa lá de 70. Por que não, né? Um átomo seu podia estar no corpo do Hitler. Nossa, que coisa já mais macabra, né? Mas enfim, ele está dizendo que tudo é fluido, nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio, porque o homem não é o mesmo, ele está sempre em constante mutação, e o rio também não é o mesmo. A gente pode pensar, obviamente, dos dois lados. Um outro cara bem peculiar é o Empédocles. Aqui a gente já está falando da região da Sicília, um pouquinho mais para frente, ali no século V a.C.,
em que ele propôs que a natureza seria formada de 4 elementos primordiais: ar, terra, água e fogo. Bom, então você já conclui que ele rompeu com a ideia de unidade. Então, aqui a gente tem algum avanço, né? Porque hoje nós sabemos que a natureza é formada por uma série de elementos diferentes. Então, por mais que não sejam esses, ar, terra, água e fogo. Água não é um elemento, é uma substância que é formada por 2 elementos na sua composição. Por mais que a gente tenha esse conhecimento, né, e ele deu um avanço, de certa forma, isso aqui foi um atraso na época dele. Por quê? A galera se conformou com esses 4 elementos, ele foi tão convincente na sua proposta que eles nem quiseram. Vamos lá descobrir quais são os outros elementos. Não, são esses 4 e fim de conversa. A gente não precisa buscar uma nova, vamos dizer assim, uma nova descoberta. Então, foi um avancinho e um grande atraso, porque outros, né, não se dispuseram a questionar muito isso. Essas ideias foram bem aceitas por muitos anos, gente. Ao longo dos séculos, elas só foram ser rejeitadas completamente ali por volta do século XIX, cara, 1800, quando a gente começa. Eu não estou dizendo que elas eram 100% aceitas durante todo esse tempo, mas ainda tinha alguma credibilidade até por volta ali do século XIX, 1800 e comecinho ali. Foi quando a ciência começou a fumegar, de fato, ali, os elementos químicos começaram a ser descobertos. Então a coisa daí mudou radicalmente, também foi mudando rapidamente até os nossos dias. Por que era tão convincente assim, ó? Se você pegar esses 4 elementos, tem uma relação com os 3 estados físicos, né? O ar gasoso, a terra o sólido e a água líquido. E também com a energia, né? O fogo seria uma forma de energia. A gente tem a definição mais aceita até hoje, assim, de química, que a química é a ciência que estuda a matéria, em qualquer estado físico, né, e suas transformações, envolvendo, né, aliás, considerando as energias envolvidas nessas reações, nesses processos. Então tá aqui, a energia seria representada pelo fogo. Esse cara era muito louco, tá? Ele era um lunático, meio charlatão, assim. Porque, embora ele fosse brilhante, ele tinha uma linguagem nada científica. Ele colocava suas ideias em forma de poesia, um modo um tanto quanto, vamos dizer assim, diferenciado da média. E ele era um cara, assim, que eu diria um lunático mesmo, porque ele se convenceu de que era imortal, e para provar para a galera que ele era imortal, ele pulou lá na cratera do vulcão Etna, lá na Itália. Ele está aqui na Itália, né, na Sicília, e falou: vou voltar, daqui a pouco eu volto. Nunca mais voltou, né? O tempo tá conspirando contra ele. Ele nunca mais deu as caras, então, a princípio, não estava certo na sua ideia de imortalidade e também não estava certo na sua ideia dos 4 elementos químicos. E aí esses 2 são os últimos que eu vou citar, Leucipo e Demócrito. A gente tem ali o Demócrito sendo um discípulo do Leucipo, e aí foram esses caras que conceberam a ideia de átomo. Essa palavra é importante, e essa palavra a gente usa até hoje. Átomo significa não divisível. Então eles acreditavam na ideia de existir uma partícula indivisível. Tá? Se você fosse fragmentando a matéria, você ia chegar em um limite, e dali você não passaria, porque essa partícula, como o nome já diz, é indivisível. Eles acreditavam que haveria uma quantidade infinita de átomos de diferentes tipos, tá faltando um S aqui. Eles iam diferenciar em relação à forma, tamanho, peso, calor, né, que a gente sabe hoje que não é uma característica intrínseca ao átomo. E todas as mudanças que você observa no mundo devem ser a recombinação entre esses átomos imutáveis. Recombinação já dá uma ideia de reação química. Então, essas ideias, a princípio, já são bem melhores. Eu estou refém desses 5 minutos que o Loom propõe. Loom é uma ferramenta muito boa, que eu recomendo para quem precisa gravar aula aí. Só que quando você não paga, né, na versão
aberta, ele só te limita a 5 minutos, então vamos lá ficar juntando o vídeo depois. Na verdade, não junto nada, quem junta é a minha namorada. Então, obrigado, Juliana. Você é muito gentil. Não faz mais que obrigação. Tô brincando, se ela escutar isso aqui, ela nunca mais edita. Gente, eu tava dizendo aqui esse finalzinho, né? Que, ó, todas as mudanças no mundo devem-se à recombinação entre estes átomos imutáveis. Imutável é uma ideia legal. Ele quer dizer que esses átomos não se perdem, não se quebram, não se, sei lá, desfazem ou sofrem alguma alteração na sua essência quando a gente tem uma reação química. Mas esse nome reação química não era conhecido naquela época, tá? Mas eles tinham alguma coisa meio parecida, ó, tipo recombinação. Deve ser a recombinação. Quando nós recombinamos átomos, nós estamos falando de reações. Com o conhecimento que a gente tem hoje, nós sabemos que uma reação química é isso. Você quebra ligações químicas para desfazer fórmulas, né, desfazer aquelas moléculas e recombinar átomos. Quando você recombina, você forma outras moléculas, unindo esses átomos através de outras ligações químicas. Então, eles não tinham o nome reação química, mas eles entendiam essa ideia, tá? Até porque usavam recombinação, que é uma palavra que tem tudo a ver. Essa pergunta que eu coloquei aqui, e não expliquei, ó, a matéria é discreta ou contínua? Você tem que entender o significado matemático dessas expressões. Quando a gente fala de números discretos, você está falando apenas, ou assim, de valores discretos, você está dizendo apenas de números inteiros. 1, 2, 3, 4, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Enquanto a gente sabe que entre o 1 e o 2 existem infinitos números ali dentro. Tá? Então, existem, vamos dizer assim, entre 1 e o 2, esse intervalo é contínuo. A gente tem 1,1, 1,2, 1,3, e aí você pode acrescentar 2, 3, 4, 5, 10, 200 casas decimais. Tá? Então, esse intervalo entre 1 e o 2 é contínuo. O que isso daqui tem a ver com a matéria? Bom, se a gente tem partículas que são indivisíveis, que são a unidade formadora de toda a matéria, que no caso são os átomos, então, eles seriam uma unidade discreta, porque daí não tem como existir meio átomo. Assim como não tem como existir, só considerando valores discretos, metade do 1, porque o metade do 1 é 0,5, e ele está naquele intervalo fora dos valores discretos. Se você diz que a matéria é contínua, você está dizendo que você pode fragmentá-la infinitamente, pode cortar em pedaços cada vez menores, e isso nunca se interrompe, isso continua indefinidamente. Tá? Então, essa pergunta era uma pergunta bem pertinente para a época deles. Tá? Mesmo aqueles que consideravam elementos como formadores, né, seja a água, o fogo, a terra, mesmo esses caras, eles já se faziam essa pergunta, porque se você considera a matéria como sendo discreta, você assume a existência de uma partícula fundamental. Se você considera a matéria como sendo contínua, você diz que ela pode ser dividida infinitamente e que aqui nós não temos uma unidade básica, então também não temos, não necessariamente, né, um elemento formador.